Piscianos, bem-vindos de volta a mais uma leitura de tarô comigo, Peixes. Eu sou a Tawane. Se você já me conhece, que bom te ver de novo. Se não, seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura de tarô coletiva, intuitiva, natural. Se não é só com todo mundo, né? Nem tudo é pra todos a todo momento. Então pega se for pra você, se não libera, solta, assiste outros conteúdos que pode sim ressoar em algum outro momento. Quem já é de casa sabe que eu tô fazendo leituras mensais a partir desse ano, porém intuí que a partir de março a leitura não é apenas para março. Apesar de conseguir fazer as leituras mensalmente, a leitura não tem tempo. Então você pode assistir em qualquer outro momento que não março de 2026, que pode sim estar falando com você, certo? Já percebi também que as leituras estão com menor tempo e mais profundas, eu falo maior tempo de parada, enfim, porque também temos alguns oráculos mais profundos. Vamos deixar rolar então, peixes. Se fizer sentido, curte, né? Me deixa saber que de alguma maneira ressoou com alguém. Oráculo de Delfos, mensagem para peixes nesse momento. Entendi que vocês estão inquietos aí, piscianos. O que está acontecendo? A tempestade. Qual é a angústia? Qual que é a dor? Do momento, né, gente? O ser humano tem camadas e camadas de vida e cada mergulho é um flash, como dizem, cada momento. Veja se a tempestade em copo d'água, né? Vocês estão precisando de uma bacia para fazer a tempestade, porque só o copo não tá ajudando. Tá, vieram duas cartas que veio para Escorpião. Caridade e duelo. Não vou aceitar, vou voltar pro tarô, vamos deixar. Assim, se for importante assistirem as outras leituras dos signos complementares de vocês ou de parceiros de elemento, né? Na leitura de Câncer e Escorpião caiu a carta de vocês, do tarô das casas astrológicas, então pode ser que vocês estejam com frequências também ou se relacionando, e a carta veio. Brincadeira, né? Carta da caridade. Tá, então é isso. Vamos lá. Que universo é esse que vocês estão de contribuição ou de falta de contribuição? O que não está acontecendo? Que vocês estão tendo que fazer sozinhos ou vocês não estão entendendo as regras do jogo? A vara da inveja. Pesado, hein, gente? Pesado porque, assim, vocês podem estar se comparando com a realidade de alguém ou alguém se comparando com a realidade de vocês e vocês estão tentando fazer algo similar a algo que vocês já viram ou que vocês gostariam de fazer. E aí quis virar mais 3 cartas, eu não vou aceitar. Viu a carta a carta de Aquário, a discrição e a ociosidade. Tá, o que vocês estão espreitando? Se vocês sentem que é alguém com relação a vocês, então sim, adequa à realidade. Mas muitas das vezes a leitura é pro signo, né, gente? Se cada signo só fala coisas boas, todo mundo é lírio do campo, nossa, então por que o mundo tá como tá? A gente tem que trazer pra gente as nossas percepções, seja porque a gente tá atraindo esse tipo de pessoa, então por que a gente tá se trabalhando e estamos mantendo ou ficando indignados com essas questões de inveja, de comparação, de concorrência. O que é isso daqui na vida de peixes nesse momento? A carta da solidão. Vocês estão se sentindo, ou vocês estão fazendo tudo sozinhos, vocês estão se sentindo desamparados, vocês estão se sentindo não vistos, ou, sabe assim, nadei e morri na praia. Vocês estão sentindo que falta abertura para vocês se desenvolverem em alguma coisa. Falta, sabe assim, as pessoas que não estão entendendo o que eu tô fazendo. É aquilo assim, os núcleos que estamos inseridos, então, de alguma maneira não precisam do que você tá vendo. Ou você, sabe assim, onde a gente vai se adequando, a gente vai mudando de grupos de pessoas, de forma de viver, de ver, de se relacionar, porque se de alguma maneira não tá encaixando, não tá, gente, não tá, né? Vai pegar pecinha do quebra-cabeça, não dá pra montar, vai pegar o Lego lá, se não monta, não monta. Tem que a gente ficar se debatendo, mas a gente fica se debatendo porque a gente gostaria que o outro entendesse, que o outro enxergasse, ou que eu fosse mais isso, menos aquilo. Vocês estão precisando de acolhimento, de colo, provavelmente, mas vocês estão sentindo isso de uma maneira errada. Vocês estão igual criança birrenta, que não sabe identificar as dores, as carências e fica, né, se debatendo. Quando a maturidade diz desse lugar de acolher as dores e fazer alguma coisa com elas. Mais uma, por favor. A carta do juízo. Não falei de comparação? Olha aí. Vocês estão se sentindo derrotados por conta de uma decisão que foi tomada e não favoreceu vocês? Vocês perderam alguma coisa?
tem uma coisa aqui de injustiça, ou de estar fazendo justiça quase que com as próprias mãos, lutando por alguma coisa, e que tem esse nadar e morrer na praia. Eu fiz e no final das contas esvaiu, assim, perdi, né? Escorreu. Não valeu de nada. Toda tempestade passa, né? Mas o ponto é até esperar passar. Como que a gente passa pela tempestade? Não é aquilo? Uns passam vendendo guarda-chuva, outros passam dançando na chuva, outros passam praguejando a chuva, outros estão em casa, não estão nem vendo a chuva. A realidade de cada um diz respeito daquele momento, como que a gente lida. Preciso de ajuda, então, para passar por esse momento? Se eu tô passando por uma tempestade que tá inundando tudo, né? A gente precisa recorrer às instâncias, às esferas maiores, porque a gente, nesse momento, não tem como dar conta. Acabei de, né, igual tá acontecendo, acabei de perder tudo. A gente precisa de apoio nessa hora. Não tem como. Vamos pro tarô da transformação, tarô do Osho. E a indignação, ela é uma parte nossa do ser humano, mas assim, se indignar e não fazer nada, ou se indignar e fazer uma indignação ainda maior, para tentar esse lugar da visibilidade, que lugar é esse? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sei o que vocês estão passando, porque se a gente trazer para o lugar apenas do ego, que o ego tá tentando sempre se satisfazer, mas se isso é uma situação emergencial, ou o que está acontecendo de uma necessidade desse momento, o que vocês precisam recorrer? Vamos lá, tarô do Osho, por favor, qual é a mensagem? Lembra que eu trago uma leitura mais assim, mais subjetiva, mais abstrata, e vocês também adequem à vida cotidiana de vocês. Eu tenho que trazer de maneira tangível, às vezes, algumas coisas, mas eu prefiro não me restringir apenas a esses pontos, assim, de picuinha nas relações, de disputas judiciais, pode ter tudo isso, igual eu trouxe aqui, se tem uma questão de perda, de realmente, né, alguma coisa que tava para sair, algum processo, enfim, aqui mostra uma perda, então a gente pode trazer isso nesse sentido, mas vamos ampliar para o nosso centro de autoconhecimento. Aprendendo com nós mesmos, nós podemos lidar com as situações. Agora, quando a gente fica tentando entender as situações, a gente está muito fora de si, porque a gente nunca consegue entender de fato todas as situações. O mundo é diverso, a gente tem apenas a nossa visão. E a nossa visão ela é de acordo restrita com o nosso mundo, com o nosso universo, que cada vez mais que a gente vai se conhecendo, a gente vai abrangindo e ampliando. Mas ainda assim não chega num pedacinho do que é a vida. Tarô do Osho é a carta da devoção, é a carta da caridade. Caramba, gente, vocês estão precisando, de fato, de repente, na igreja acender uma vela. Vocês estão precisando fazer algo por alguém para aliviar, não só para aliviar vocês, mas como uma troca, como um lugar de repente, tirar vocês desse estado em que vocês estão. Ou mais do que nunca, nesse momento de tempestade, vocês precisam acreditar na benevolência, nas forças superiores que se manifestam como um amparo. Então eu não tô tendo amparo. Então deixa eu entender o que esse momento tá dizendo. Deixa eu entender da minha maneira como que eu estou vivendo isso, pegar da singularidade, o que eu posso fazer por essa situação. Não posso fazer nada, então você tá lascado, porque assim, a vida é sobre as nossas capacidades e incapacidades. Então, se eu estou incapaz diante disso, deixa eu lidar com a incapacidade. Não adianta fugir dela, que eu falei das dores, de abraçar as dores. Eu preciso entender que nesse momento eu estou sendo incapaz diante disso e me colocar como uma pessoa receptiva a outras coisas. Porque eu não tenho capacidade para tudo, para gerar tudo, para fazer tudo, para... Não tem como. Tá, vamos lá, mais uma carta, por favor. A forma também como que você acredita na vida é muito única, né, gente? Existem até os ensinamentos, as escrituras, e como que você lê as escrituras, qual essa interpretação que você faz. Não tem como a gente ficar fidedigno àquilo que foi escrito, porque a partir do momento que foi escrito já foi, de alguma maneira, interpretado. Mesmo a pessoa que pensa e escreve, tá colocando ali características, questões, ou se foi alguém que ouviu, ditou, escreveu, e aí a gente vai lendo, vai tendo traduções, coisas acontecem no meio do caminho
que faz com que a gente se perca a fonte natural, né, a mensagem primordial. E a gente vai tendo as nuances. Se não isso, somos humanos, não tem como negar essas partes da nossa humanidade. E trazer à tona justamente a nossa visão perante a tudo que já foi passado até agora na vida. A carta do fracasso. Gente, são cartas pesadas, vocês estão percebendo? Não, tá, vem a carta da devoção, da singularidade, são cartas bacanas, mas assim, inveja, solidão, fracasso. Vem falando de um espaço limitado de vida, de perspectiva de vida, de visão de mundo, onde vocês estão encolhidos, incapacitados. Por que vocês estão incapacitados? Porque vocês não estão trazendo a forma de vocês. Ah, Tawane, eu sou uma pessoa devota. Não tá falando que você não seja, mas tá falando que você não tá sendo a expressão da sua devoção. Você não tá expressando que realmente você acredita na vida, você tá expressando as suas amarguras. A carta da luz no caminho, uau! A carta da luz no caminho com a solidão, gente, vocês abriram o caminho para entrar nas esferas maiores de vocês, se defrontar com as dores, os erros, os acertos, para buscar discernimento e um estado de evolução de espírito maior. É onde o espírito muitas vezes se coloca em recolhimento para aprender, se coloca. A gente a todo momento está transitando no mundo e diante de situações que nos abalam de tal maneira, a gente tem atitudes, comportamentos para tentar amenizar esse nosso estado emocional e espiritual. E é onde a gente muitas vezes foi trilhando caminhos que nem sempre nos levaram aquilo que a gente achava enquanto ego, enquanto matéria, evolução, mas trilhamos um caminho que também agora estamos pausados e retirados do que justamente acreditávamos. Então eu acreditava que viver era isso, agora eu me vejo despencando porque eu já não sei mais o que é viver. Porque eu galguei a existência nos meus próprios passos, ou passos que alguém ditou, e eu fui seguindo, mas eu nunca me entendi interiormente, eu nunca entendi que pessoa era essa que estava fazendo as coisas que estava fazendo. Eu não estava conectada comigo mesmo, ou se estava, eu deixei de estar. Porque aqui vem mostrando que em algum momento da vida vocês começaram a se comparar, vocês começaram a olhar para coisas e ter sentimentos contraditórios. E o que era só apenas algo contrário, diverso, se tornou um problema paralisante na vida de vocês. E agora é um retomar das forças. Por isso, da luz do caminho que vem falando que eu vou ter que abrir, eu vou ter que desbravar, eu vou ter que enxergar com meus próprios olhos dentro da escuridão que eu mesmo sou a luz. Eu vou ter que me transformar nessa fagulha de luz para percorrer os meus espaços internos. Existe, claro, a iluminação do externo, né? A luz vem justamente essas intuições, né? A luz no fim do túnel. Então, assim, pessoas que podem estar mostrando para vocês esse caminho que agora vocês estão trilhando. Mas é um caminho muito interior e que, enquanto vocês não acenderem a lamparina interna da sabedoria, vocês vão sendo guiados apenas por um vislumbre, por uma imaginação e não por uma existência real, concreta daquilo que vocês acreditam e vivem. É quando eu começo a viver a minha vida, eu sou o caminho, eu sou a minha verdade, eu sou a minha vida. Então, nesse momento, eu passo a viver de acordo com isso. Eu estou trilhando o meu caminho, não mais um caminho que alguém programou para mim, que alguém imaginou para mim, ou que em algum momento eu imaginei porque isso iria me dar condições de viver assim, assim, assim. Isso tudo é planejamento, estratégia do mundo material. Precisamos disso para viver, mas temos o nosso espírito, o nosso estado interno que está trabalhando, está ressoando, está existindo conosco. Então, se esse lado foi sendo apagado ou não trabalhado, a gente se depara com questões como essas que vocês estão vivendo agora. Eu nem vou tirar outra carta, porque assim, eu já tô com a goela seca. Olha lá, o mau uso do poder. Quando eu não uso as minhas forças para ser quem eu sou. Quando, nossa, depois vem a raiva. E aí eu me sinto frustrado, indignado, às vezes até com a própria espiritualidade. Porque que caminho é esse? Que luz é essa? Que processo é esse? Como que religião é essa? A gente começa a se questionar, mas um questionamento já confrontativo, violento, né? Porque frustra as nossas expectativas. Eu acreditava que a espiritualidade era o meu berço. De repente a espiritualidade vem me dar um chacoalhão, me arranca do berço e eu falo, mas e agora? Eu tô igual uma criança desamparada? Você já não é mais uma criança desamparada. Espiritualidade não é muleta. Nada é muleta. A gente fica procurando sempre um cantinho para se escorar. Não tem escoramento.
Não tem, gente. A gente se apoia. Mas assim, se eu ficar muito apoiada em você muito tempo, você vai falar, tá, olha, eu tô com dor aqui no ombro, sai, né? Preciso ir no banheiro, você vai ficar aqui grudada em mim? Não, isso é sanguessuga. Não tem isso, gente. Vamos lá, casas astrológicas para peixes pra gente finalizar. Leitura mais difícil, mas interessante, até agora que eu gravei. Nossa, carta de escorpião. Vamos assistir lá, profundidade. Entrar em contato com esse universo escorpiônico, gente, é muita transformação, é muita carniça vindo à tona, né? A gente tem tudo isso dentro da gente. Por mais evoluído que você seja, se você nasceu numa família que já tinha entendido tudo isso, agora imagine da família que você veio, não sabe da missa um terço. Ou se só tá rezando o terço, mas não tá entendendo do que é isso, só tá igual um papagaio de pirata, repetindo, vai ter a benesse, claro que vai ter, porque a repetição gera também algum estado na gente. Mas é isso, então, você se torna apenas um repetidor? Marte, ação. Colocar para fora tudo aquilo que vocês visitaram do lado de dentro de uma maneira a ter atitude na vida perante as dores, as frustrações, ter capacidade de seguir em frente apesar das dores, apesar de conhecer esse lugar escuro, sombrio, vazio e perceber que todos nós estamos sozinhos e apesar dos apoios que temos, muito pouco a gente consegue realmente manifestar ou enfim, por mais que manifestemos, por mais que o mundo tem tanta coisa já manifestada, gente. O ser humano realmente foi muito além até das suas próprias capacidades, mostrando o quão alargados a gente consegue ser na vida. Quanto mais a gente vai entrando em contato com outras esferas, o universo é gigantesco. Carta de Vênus, carta dos sentimentos, gente. Ter sentimentos bons e uma atitude correta diante das profundezas dos males humanos é um trabalho e tanto para uma vida toda ou quiçá para outras vidas. Então, assim, não se desesperem. É isso, eu deixo vocês por aqui e espero vocês numa próxima leitura. Até, tchau, tchau.